Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Hoje página 374, né? Nós vimos a respeito do BRICS e vimos também aí a respeito dos tigres asiáticos e dos novos tigres asiáticos. Hoje a gente vai começar a ver, né? A página 374, atividade industrial no Brasil. Aula 46 e a aula 47 praticamente, né, tratam o mesmo assunto. O mesmo assunto porque a atividade industrial no Brasil 1 e a atividade industrial no Brasil 2. Tá legal? Então, assim, quando a gente fala de atividade industrial, né, eu já coloquei para vocês aí algumas particularidades, né? Deixa eu abaixar aqui a minha imagem para vocês terem mais visão aí dessa atividade industrial, né? Quando a gente fala de atividade industrial, né, eu coloquei para vocês aí algumas particularidades, né, da atividade industrial no restante do mundo. Hoje a gente fala do Brasil. Eu lembro que eu mencionei para vocês que o berço o berço de toda a industrialização, ela é lá na Inglaterra. Depois da Inglaterra, essa indústria, né, esse processo de industrialização, ele vai para a Europa Ocidental, Alemanha, França, né, e posteriormente, Itália também, e posteriormente ele vai para os Estados Unidos, depois Japão. Ele só começa a vir para os países, né, considerados emergentes ou subdesenvolvidos, como queiram chamar, né, bem lá no final do século XIX, né, e ele vem, a industrialização ela chega através de multinacionais, tá bom? Não é que havia já indústrias genuinamente nossas, não. Chega através de multinacionais, tá? Implementando aqui por conta daqueles fatores locacionais que eu mencionei para vocês. Então vamos lá, página 374. Durante o período colonial, Portugal impôs uma série de restrições à implantação de atividades transformadoras no Brasil. Era mais conveniente para o mercado internacional que o Brasil fosse mantido na condição de fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos manufaturados do exterior, que não mudou muita coisa da época da colonização, não. Eles queriam, né, Portugal queria que nós fôssemos apenas exportador de matéria-prima e consumidor dos produtos industrializados, tá? Por conta do quê? Para a exploração, para a relação de submissão ser cada vez maior, tá legal? Então assim, item 2. No início do século XX, o surto industrial mais significativo ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914 e 1918, quando a quase ausência de produtos estrangeiros atraiu os capitais nacionais para o investimento industrial. A economia cafeeira, consolidada no século XIX, havia gerado as condições para o desenvolvimento industrial de São Paulo, integrar os mercados, impulsionados pela imigração e pela urbanização com a implantação das ferrovias. Ó, aqui diz que depois da Primeira Guerra Mundial é que nós conseguimos emergir um pouco na nossa qualidade industrial. Por quê? Porque não chegava produtos para nós e nem para o restante do mundo, em virtude dos países mais industrializados terem se envolvidos com a guerra. Então, como no país já tinha aí a cafeicultura, né? Então a gente começou a investir maciçamente na industrialização do café e por conta disso a gente conseguiu sobressair. Item 3. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York levou uma depressão econômica internacional, abrindo espaço para o desenvolvimento da indústria nacional, enquanto a Revolução de 1930 operou uma mudança decisiva na política interna, afastando grupos das oligarquias tradicionais do poder do Estado. A crise de 1929 ela foi mundial, tá legal? E isso nos possibilitou, né, crescermos industrialmente, crescermos, né, economicamente, tá? Por quê? Porque nós já éramos aparados pelo café.
E isso, obviamente, que faz com que nós tivéssemos aí uma desenvoltura industrial melhor. Item 4. O governo GV, 1930 a 1945, adotou uma política industrializante, regulamentou o mercado de trabalho urbano e limitou as importações. Para ampliar a substituição das importações por produtos nacionais, o governo começou a investir em um complexo de indústria de base, até então quase inexistente no país. Destacam-se aí as indústrias siderúrgicas e hidrelétricas criadas ao longo da década de 40 e início da década de 50, quando foi criada a pioneira aí Petrobras. Então, o governo de Getúlio Vargas, ele é como se fosse o pioneiro, né, no investimento do capital nacional e também do protecionismo em relação à indústria. Por que protecionismo, professor? É quando Getúlio Vargas, gente, desculpem, é quando Getúlio Vargas, ele faz o quê? Ele quer diminuir o que nós importamos, né? Através da diminuição da nossa importação, nós começamos a ter necessidade de criar os nossos próprios produtos para satisfazer aquilo que antes nós éramos obrigados a importar. Então, através dessa medida do Getúlio Vargas, por isso que a gente diz que ele é extremamente importante dentro do nosso processo industrial, é que nós começamos a criar aí um certo grau de independência, né, na importação. Então é onde data aí, né, de 1930 a 1945, é quando nós começamos a caminhar, né, rumo à independência industrial. Item 5. O governo JK, Juscelino Kubitschek, que foi de 56 a 1960, consolidou o desenvolvimento dos setores de energia, transportes, alimentação, educação e industrial. O plano de metas que norteava a política desse governo tinha por finalidade acelerar o crescimento econômico do país, e o recurso adotado para atingir esse objetivo foi abrir as fronteiras à entrada de capitais estrangeiros, sob a forma de implantação industrial ou empréstimos financeiros. O governo JK, quando ele cria esse plano de metas, o plano de metas nada mais era, né, de que atingir aí o objetivo de conseguir ampliar as nossas fronteiras com capital estrangeiro e aumentar a industrialização. Mesmo sendo estrangeiras essa indústria, entendia-se que ela ia gerar emprego, e ela gerando emprego, consequentemente, ia aumentar e aquecer a nossa economia, né? Isso foi o plano de metas. Item 6. O regime militar no Brasil, iniciado em 1964, acentuou a internacionalização do processo industrial. A entrada de um número cada vez maior de empresas estrangeiras impôs aos brasileiros novos hábitos de consumo, o que contribuiu para intensificar a dependência econômica, tecnológica do Brasil em relação às grandes potências. Então, esse período aí de 64, ele não marca só a época do regime militar, mas sim aumenta, né? Vai atenuar aí a nossa dependência econômica em relação ao capital estrangeiro. Por quê, professor? Porque percebe-se que nesse momento entra, né, um número cada vez maior, como está aqui, de empresas estrangeiras, né? E essas empresas estrangeiras, elas entram com uma posição de impor aos brasileiros novos hábitos de consumo. Quais são esses? Para que esses novos hábitos de consumo? Para beneficiá-las, né, no que diz respeito a criar um cordão umbilical no qual nós fôssemos alimentados por elas, né? A maioria do que nós produzíamos, o lucro, ele não ia permanecer no país, ele iria para esses países que tinham investido na industrialização aqui. Item 7. A inserção do Brasil no processo de globalização
que caracterizava a realidade econômica mundial, sobretudo a partir dos anos de 90, implicou para o país ceder a duas exigências do grande capital transnacional. Quais eram essas exigências para que nós fizéssemos parte da globalização? Primeira, a maior abertura da entrada de produtos de outros países, né? E a segunda, fim do monopólio estatal sobre atividades econômicas, ou seja, fim do monopólio do governo sobre as atividades econômicas, ou seja, mais uma vez, levando aí, né, a privatização das empresas estatais. Então, o nosso processo industrial, ele é caracterizado, né, além de tardio, com um grau de dependência econômica estrangeiro muito grande. Tá claro isso? Tá? Eu espero que tenham entendido. Vou dar uma pausa aqui e já já eu lanço lá. Tem as atividades aí da 376, 377 e já já eu lanço para vocês, trago para vocês aí a atividade industrial no Brasil 2. Tá legal? Então assim, façam os exercícios. Esse tempo dessa aula é para realização dos exercícios e já já eu lanço a segunda aula.